Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Prime Interway, aqui direto da FutureCon 2025. Eu sou David Delgado e na Prime Interway, mais do que distribuir equipamentos, nosso compromisso é a oferta de soluções para os nossos clientes e parceiros, alinhando tecnologia e inovação. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante que é o gerenciamento de dispositivos através de uma ferramenta chamada MDM, e nada melhor do que a presença do Vinícius da Urmobo para a gente bater um papo sobre isso. Vinícius, muito obrigado pela tua presença e participação no nosso podcast. Obrigado, David, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui falando com vocês e, novamente, como eu havia dito, ter a nossa marca exposta junto com a da Prime, que é o nome consolidado do mercado. Então a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Legal, Vinícius. Conta um pouquinho da Urmobo, enfim, como que vocês entraram no mercado, a experiência de vocês, enfim, acho que é legal para o pessoal que ainda não os conhecem saber um pouquinho dessa trajetória. Legal, vamos lá. Bom, a Urmobo foi fundada aí há 8 anos atrás. Eu já venho aí de um longo background de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, né? Comecei lá com os Windows Mobile ICE há mais de 15 anos atrás. E aí, desses desenvolvimentos, a gente surgiu com essa ideia de ter uma ferramenta de gerenciamento de ativos, porque é algo muito necessário, né? Antigamente não se tinha muito essa cultura do gerenciamento dos dispositivos. Normalmente esses equipamentos eles ficavam aí com esse aplicativo instalado, mas não tinha uma conectividade muito grande de 3G, 4G, etc. Mas com o passar do tempo, cada vez mais esses dispositivos foram sendo utilizados para trabalho e foi surgindo mais a necessidade de ferramentas de MDM, né, como a nossa. E daí surgiu essa nossa ideia do desenvolvimento dessa aplicação. Então a gente está aí há 8 anos no mercado, diversos clientes, estamos em mais de 14 países já, e com a nossa ferramenta, explorando aí todos esses mercados e tentando sempre atender os clientes aí da melhor maneira possível. Que legal! E para quem está chegando agora, e eu até comecei falando de MDM, você já de alguma forma também explicou, mas quem está aterrissando e nunca ouviu falar de um MDM, quais são as funcionalidades e quais equipamentos que podem ser considerados numa plataforma MDM? Bom, falando de ferramenta de MDM como conceito geral, né, desde o início aí para quem não conhece esse tipo de ferramenta, a ideia de uma ferramenta de MDM é ter a gestão completa dos dispositivos do cliente em uma única console, de maneira a facilitar a gestão desses ativos, né? Então vamos imaginar que a gente tem um cliente aí que tem 1000 equipamentos na rua, entre celulares, tablets, laptops, coletores de dados. E à medida que a gente tem muitos equipamentos, ou até mesmo com poucos equipamentos, onde você quer ter um controle maior, uma ferramenta de MDM é muito importante porque a gente vai, através dela, fazer toda a gestão do tipo instalação de aplicativos, controles de segurança, localização desses equipamentos, numa eventual perca ou roubo, por exemplo, você poder localizar, a restrição do que o usuário pode utilizar naqueles equipamentos e para que ele pode utilizar nesses equipamentos, acesso remoto. Falando no setor de automação, por exemplo, a gente pode citar atualização de firmware, inclusive, de forma remota, até um emulador de terminal que a gente tem integrado à nossa ferramenta. Então, são diversas funcionalidades que a gente traz para facilitar essa visão. E aí, em uma única console, esse cliente ele vai ter a visão de todos os dispositivos do parque dele, tendo todos esses controles e dando um suporte melhor também ao usuário dele, né? Então é uma ferramenta aí para que a gente tenha como se os dispositivos estivessem na nossa mão, embora eles estejam em campus, né? A gente consegue ter um controle total desses equipamentos. Caramba, Vinícius, eu vi que tem bastante funcionalidade, entendi que não tem nenhuma associação ou dependência de determinada marca, pelo que eu entendi funciona tanto com laptops Windows ou com dispositivos Android. E diante dessas funcionalidades, né, quando você aí para o nosso canal que está ouvindo ou até o cliente, você mencionou as funcionalidades, mas quais são os riscos que você mais tem encontrado naquelas operações e no cliente que ainda não tem um MDM? O que você tem visto aí de os principais riscos do negócio?
Bom, os riscos são diversos, né? Como principais, aí a gente pode citar o primeiro, a questão de vazamento de dados, que é uma questão muito complexa, né? Então, à medida que você tem um equipamento que está completamente desprotegido, ele está mais suscetível a malwares. Então, vamos imaginar que o seu usuário ele tem permissão de baixar o aplicativo que ele queira no dispositivo dele. Ele pode baixar aplicativos que não deveria, e aí aquele aplicativo pode expor ele a um risco maior. Então, às vezes você tem um equipamento que é de um gerente, um diretor que tem acesso aos bancos da empresa, e ali você tem um risco de ser exposto a um malware. Vazamento de dados no sentido de, vamos imaginar que você tem aí equipamentos de vendedores em campos, que tem lá lista de preço, catálogos de produto, todas aquelas informações sensíveis. Né? Qualquer pessoa que tiver acesso àquele equipamento, se aquele equipamento não tem uma proteção, pode ter acesso a essas informações. Além disso, a gente tem também questão de diminuição de custo. Então, vamos imaginar também que você fornece para os seus usuários um pacote de dados lá de 1 GB por mês, para eles utilizarem para o trabalho deles. Se aquele usuário ficar no Netflix, no YouTube, em jogos, ele vai acabar consumindo esse pacote de dados e até utilizando o equipamento de forma indevida, né, para fazer coisas que ele não deveria. Então, com uma ferramenta de MDM, a gente consegue restringir o uso do dispositivo a somente as funcionalidades que ele tem permissão. Então, assim, são N situações que a gente consegue prevenir e resolver a partir dessa ferramenta. Uma última que me ocorreu aqui, que também é um ponto muito importante, é tempo parado, né? Porque esse equipamento, se ele tiver uma falha, esse equipamento parado ele gera custo também, né? Então você conseguir fazer um acesso remoto para ajudar o seu usuário a solucionar um problema sem que ele tenha que levar esse equipamento na TI, também é algo que tem uma redução de custo e de tempo parado desse dispositivo, né? E reduz o TCO, né? Que é o custo de propriedade desses equipamentos, sem dúvida nenhuma. Que interessante. E pegando o gancho nesse tópico ainda, você tem casos de clientes com uma base grande, seja de smartphones, tablets ou até mesmo laptops, onde você tem problemas ou dificuldades no inventário desses ativos e através do MDM eu consigo ter uma localização, um controle maior nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Assim, o ponto clássico que a gente vê nos clientes que não utilizam a ferramenta para gerenciar o seu ativo é a quantidade de dispositivos. Isso é logo de cara um item que pega muito. Por quê? O cliente ele tem uma expectativa, porque ele tem lá, vamos imaginar que ele tem as notas de 2.000 dispositivos que ele comprou, e a hora que a gente começa a implantar, ele começa a ver que muitos equipamentos sumiram. Né? Por não ter um controle, às vezes esse equipamento foi desviado, um usuário, um empregado aí foi mandado embora e levou o equipamento consigo. E então o número de equipamentos reais que ele tem é menor do que o que ele imagina ter, né? Esse é um ponto que sempre acontece. Outro ponto, nessa questão que eu havia citado anteriormente, da redução de consumo de dados, né? Então, muitas vezes, esses clientes eles têm pacotes de dados muito grandes que geram um custo muito grande de forma desnecessária, porque aquela pessoa sem controle ela pode utilizar aquilo para qualquer coisa. Então, à medida que é implantada uma ferramenta de MDM, muito rapidamente se vê uma redução de custo de telefonia, por exemplo, né? Então, são diversos os casos que a gente consegue resolver com a implantação dessa ferramenta e eliminar aí desses clientes que não têm essa gestão, né? Passando por todos aqueles pontos que eu já falei, como tempo parado e etc. Legal. E como é que o cliente, né, o usuário faz, não sei se aí vocês conseguem assessorar, para equilibrar a adoção dessas ferramentas, dessas funcionalidades, sem comprometer o negócio, né? Então, é evidente que o cliente ele quer ter um maior controle no pacote de dados, mas ele também não quer correr nenhum risco de eventualmente prejudicar a usabilidade, a navegação. Quais são os riscos, ou quais são os erros, melhor dizendo, mais comuns que a gente encontra nos projetos? Bom, aí tem um ponto bastante importante nisso que você está falando, que é o planejamento da implantação da ferramenta, né? A gente precisa de um bom planejamento no sentido de criação dos perfis de maneira correta. Como é que funciona essa gestão? Para cada tipo de utilização de dispositivo, normalmente a gente cria um perfil, que é o que vai dizer como o equipamento deve funcionar, né? Então,
Vamos imaginar que você tem equipamentos que são de motoristas. Eu tenho uma empresa de logística, eu tenho lá os meus celulares ou coletores de dados que ficam com os meus entregadores. Esses equipamentos, eles têm uma finalidade muito específica e vão ter aplicativos específicos e configurações específicas. Mas a realidade de trabalho dessa pessoa não é a mesma do gerente, por exemplo, ou a mesma do diretor, né? Então, para cada perfil de utilização, a gente cria um perfil na ferramenta que vai dizer o que essa pessoa pode fazer naquele dispositivo e ele vai conseguir fazer só aquilo. Então aí tem um grande ponto que é o dimensionamento e a criação desses perfis de maneira correta. A gente precisa ter um bom planejamento para que a gente não bloqueie as pessoas de terem acesso a ferramentas que elas precisam para o trabalho, senão você vai criar um problema, né, e não uma solução. Então a gente tem que ter um bom planejamento, fazer a criação desses perfis de forma correta, para que ao invés de ter uma solução e ajudar a pessoa no trabalho dela, a gente não crie um problema limitando demais essa pessoa. E aí o que acontece em muitos casos? Essa pessoa passa a utilizar o equipamento pessoal, para trabalhar. Por quê? Porque aquele equipamento é muito limitado, ele não consegue fazer o que ele precisa, né? Inverte todo o cenário e aí você volta a ficar exposto porque as suas informações vão estar no celular pessoal da pessoa. Então é algo que tem que ser muito bem planejado. Legal. Você mencionou agora há pouco o TCO, que é algo que nós da Prime Interway acreditamos muito, até porque nós trabalhamos com soluções voltadas para missão crítica e todo um ambiente corporativo. E pensando em smartphones, tablets, a gente encontra de uma forma recorrente clientes usando aparelhos que nós classificamos como domésticos ou consumer, e muitas das vezes o cliente ele está tendo problema na operação, mas ele associa o hardware corporativo, digamos assim, somente à robustez física, né? Mas o que eu tenho percebido é que cada vez mais, inclusive nós vamos ter um podcast para falar sobre Android Enterprise, a importância de um dispositivo com Android Enterprise. Nesse sentido, como que você hoje tem visto a importância realmente do Android Enterprise num projeto MDM? Quais são os benefícios? Bom, o Android Enterprise ele é de suma importância na questão da padronização da gestão. Então, ali, em equipamentos que têm Android Enterprise, você garante uma qualidade mínima que a própria Google traz aí para essa validação, né? Então, todos os equipamentos que são validados pelo Android Enterprise, eles passam por validações rigorosas para garantir que todas as funcionalidades de gestão estejam disponíveis, independente de fabricante e marca. E aí volta aquele ponto inicial que você falou, que é um ponto bastante importante, né? Falando um pouco da nossa solução, a nossa solução ela é agnóstica. Então eu atendo da mesma forma qualquer fabricante e modelo de dispositivo. E isso é um ponto bastante importante. E para fazer isso, a gente utiliza o Android Enterprise. Então o Android Enterprise nos garante essa tranquilidade de saber, se tem Android Enterprise, eu sei que eu vou funcionar, vou manter o padrão de qualidade esperado pela Google e mais, né? Além de ter aí todas as validações do Android Enterprise, a gente também tem o selo que é o Android Enterprise Recommended. Então, existem aí por volta de 185 soluções de MDM no mundo. Dessas 185, eu acredito que 22, mais ou menos, possuem esse selo de Android Enterprise Recommended, então é um grupo bem seleto, e a nossa ferramenta é uma dessas. Esse selo, ele é atribuído pela Google depois de uma validação muito rigorosa técnica do grupo de técnicos da Google, para garantir que essa ferramenta atende os padrões de qualidade esperados pelo fabricante. Então, com esse selo, a gente garante que a gente atinge os maiores níveis aí de padrão de qualidade na gestão dos dispositivos. E o dispositivo tendo Android Enterprise, a gente também garante que todas as funcionalidades vão estar disponíveis independente de fabricante de modelo. Então, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante na padronização da gestão dos dispositivos móveis. Que legal. E para você que está nos acompanhando, dá um like, entra no nosso canal, né? Acessa, porque se você quiser mais detalhes a respeito do Android Enterprise, nós vamos ter um podcast dedicado para isso, tá? Vinícius, falando sobre futuro aí, pensando em tendências,
e os impactos aí no que diz respeito hoje à inteligência artificial, como é que você está vendo aí a evolução da plataforma MDM, até com um olhar no suporte, na questão do dia a dia aí dos usuários? Bom, falando em tendência, né, a gente não tem como deixar de falar de inteligência artificial, né? Essa é a palavra do momento, todo mundo quer usar inteligência artificial, todo mundo já entendeu que essa é uma ferramenta que vai beneficiar todo mundo no trabalho, né? Não é algo que vem para tomar o emprego das pessoas, não, é algo que vem para somar, né? E aumentar a produtividade e auxiliar no dia a dia. E sem dúvida nenhuma, a utilização da inteligência artificial na gestão dos dispositivos móveis é algo que cada vez mais vai surgir como tendência de mercado, né? Nós, na nossa ferramenta, já temos um assistente de inteligência artificial integrado à ferramenta, onde o usuário, ele, por exemplo, não precisa saber utilizar a ferramenta, ele conversando ali com o prompt, ele consegue executar ações, extrair informações, fazer alterações no ambiente dele. A gente vai conseguir alterar, ele consegue fazer tudo o que ele faria manualmente, ele faz através da IA. E isso dá uma agilidade para a pessoa que está trabalhando com a ferramenta e até um ganho no começo da utilização, porque a gente sabe como é difícil você aprender a utilizar um software, né? Ainda mais um software da complexidade que é uma ferramenta de MDM. Então você não precisa nem saber utilizar, você conversando com ele ali, ele faz tudo para você. E cada vez mais a IA vai estar presente nisso, né? A gente está falando aí de um exemplo que é o Odin, que faz toda a gestão... Odin, exatamente. Faz toda a gestão pro cliente, mas você pode imaginar também ferramentas de IA preditiva que antes de acontecer algum problema no seu ambiente, ele já te alerta, ó, dá uma olhada aqui que isso pode gerar um problema para você no futuro. Então, a utilização da IA, sem dúvida nenhuma, cada vez mais vai ser tendência e vai estar no dia a dia de qualquer ferramenta, né? E, obviamente, também de ferramentas de gestão de dispositivos móveis. Legal. Ô Vinícius, com a tua experiência, para quem estiver avaliando hoje, né, ou pensando em adotar políticas de gerenciamento dos ativos, né, dos equipamentos, e querendo ou não, acaba sendo uma forma até de ter um monitoramento, que conselhos e dicas você daria para essa empresa, não só na análise do produto, nós já falamos aqui algumas funcionalidades, mas sobretudo naquele equilíbrio, no cuidado que é preciso ter quando a gente pensa em monitoramento de equipes de campo, porque acredito eu que o RH em algum momento ele vai se preocupar com os horários, né, que o monitoramento não deve ser mantido e, sobretudo, questões até de hora extra, né? Você, acredito, consiga aí estabelecer uma configuração que controle o tempo de utilização do terminal. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, esse é um ponto bastante importante, né? E inclusive é uma grande preocupação da própria fabricante, que é a Google. Então, a gente sempre tem que deixar muito claro para o usuário que ele está sendo monitorado, né? O monitoramento em si não é algo que é proibido, mas é importante que a pessoa saiba também, né, que ela está sendo monitorada e que dali daquele dispositivo dela saem informações para a empresa que vão ser utilizados para tomada de decisão e até outros controles, né? Então, falando muito especificamente de RH, o que a maioria dos RHs fazem é a aplicação de termos de responsabilidade, onde lá está explícito que esse equipamento é um equipamento da empresa, que esse é um equipamento que está sendo monitorado. Inclusive, o envio e assinatura desses termos pode ser feito pelo próprio MDM, né? Então, isso normalmente é feito em conjunto com os advogados da empresa ali, né? O setor jurídico da empresa que vai montar esse termo, deixar isso muito claro para o usuário e aí recolher a assinatura desse usuário de que ele está ciente que aquele equipamento está sendo monitorado e, consequentemente, ele também, né? Mas o MDM ele traz esses outros benefícios que você citou, como, por exemplo, o controle de hora extra, garantir que esse equipamento não está sendo utilizado em momentos que ele não deveria estar sendo utilizado. Então, vou citar aqui uma funcionalidade que ferramentas de MDM muitas vezes trazem, que é o time fence. O que é o time fence? É o bloqueio do dispositivo para que ele possa ser utilizado somente em dias e horários específicos. Então, por exemplo, meus equipamentos para os meus vendedores só podem ser utilizados de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde.
Então você consegue montar esses períodos de utilização e fora desses períodos esse equipamento não pode ser utilizado, ele vai ficar bloqueado. Então acabou aquela questão de muito vendedor fazer isso, né? Ele ia lá, passava o dia inteiro visitando o cliente, tirando pedido em papel e chegava à noite, ia lá e passava isso para o sistema, né? Então isso muitas vezes gerava horas extras, porque em vez dele passar aquilo na hora, ele anotava e no final do dia, depois do expediente dele, ele ia imputar isso no sistema. Então você consegue ter esse tipo de controle para evitar que esses equipamentos sejam utilizados em dias e horários que não deveriam, até geofence, por exemplo. Então eu quero que meus equipamentos só possam ser utilizados enquanto ele estiver na minha unidade, né? Se ele for para a casa dele, esse equipamento tem que ficar bloqueado. A gente consegue fazer isso também, outras ferramentas, né, que tenham essa funcionalidade. Então a gente tem muitos controles. E isso não é somente a questão de proteger a empresa, é do próprio funcionário, né, para evitar um burnout. Às vezes aquela pessoa que tá ali trabalhando 24 horas por dia e não deveria. Então a gente tem ajuda não só a empresa, mas a pessoa também. Que legal, que legal. E nesse sentido, Vinícius, quando a gente pensa numa série de cuidados e pontos que foram mencionados, você registrou um período de não utilização do aparelho. Mas para o equipamento não ficar parado, vamos supor que seja o caso, e para quem de novo está começando agora a estudar e conhecer MDM, eu poderia ter o uso híbrido, eu poderia ter uma configuração que em determinado horário tem uma imagem voltada para o trabalho e, por exemplo, a partir das 18 horas, aí eu libero para aquele colaborador WhatsApp, foto. É possível para que o empresário, para quem está lá na área de TI preocupado em também não dar uma mensagem ruim de totalmente controle e bloqueio, é possível essa configuração? Não, sem dúvida nenhuma. Muito legal essa sua pergunta, porque você consegue criar esses perfis de utilização tanto para um bloqueio completo do dispositivo ou para aplicativos específicos. Então, por exemplo, durante o período de trabalho, essa pessoa ela vai ter acesso somente aos aplicativos empresariais e corporativos, e-mail corporativo, o aplicativo URP da empresa ou qualquer outro aplicativo que ele tenha para o seu trabalho. Mas quando ele vai para casa, no horário de lazer dele, eu quero deixar que ele possa assistir um YouTube, eu quero deixar que ele tenha acesso a outros aplicativos, ou até para uma emergência ele possa usar o telefone. Então é possível sim você fazer essa segregação de perfis de uso em determinados horários, ou até também pela cerca física, né? Então, enquanto ele está lá no meu escritório, ele vai utilizar os aplicativos de trabalho, mas quando ele vai para casa, ele vai poder utilizar outros aplicativos que não aqueles que ele vai utilizar no escritório, né? Então é possível ser feito isso tanto por horário quanto por esse bloqueio de localização. E mais, então eu estava falando aqui da preocupação do consumo de dados, né? Da diminuição desses pacotes, etc. Você consegue escolher aplicativos específicos que deveriam navegar por dados móveis e aplicativos que deveriam navegar pelo Wi-Fi. Então vamos imaginar aqui o meu aplicativo corporativo, ele vai ser utilizado em qualquer rede. Mas o YouTube eu quero deixar liberado para ele, mas só se ele estiver conectado no Wi-Fi, porque eu não quero que ele consome o meu pacote de dados. Então a gente também consegue ter esse controle bem granular do que é feito com o dispositivo. Caramba, que legal. A gente falou aqui sobre funcionalidades, depois dos riscos, com um cuidado grande na comunicação aí com o RH, a preocupação em não prejudicar o negócio. Mas enfim, entendi, quero seguir com uma escolha de uma plataforma MDM para minha empresa. Qual o seu conselho para por onde começar? E também, se você pode falar um pouquinho a respeito de quem lidera este projeto. Por que estou te fazendo essa pergunta? Eu vejo muitas vezes o TI envolvido no projeto MDM, na perspectiva de segurança, no deployment do projeto, mas muitas das vezes eu vejo que a gestão ou o monitoramento daqueles aparelhos, ela poderia ou deveria ser feita também pelo time de operação. Como é que você tem visto isso? Como é que você está lidando no dia a dia aí com os negócios? Não, assim, esse ponto que você colocou foi muito bem colocado, porque essa é uma questão que a gente sempre vê aí nos clientes, que esse projeto, ele normalmente é encabeçado pela TI,
Mas quem conhece as reais necessidades do dia a dia é o pessoal de operação. Ele que sabe as dores dele, as dores deles, né? O que eles têm que utilizar, como esses equipamentos são utilizados, como os funcionários trabalham. Então é muito importante envolver o pessoal da operação nessa decisão. Porque às vezes o cara da TI ele tem uma visão e vai seguindo umas funcionalidades que ele acredita que sejam importantes para a TI nessa gestão do dispositivo, mas ele esquece que o cara da operação talvez tenha uma necessidade que essa ferramenta não vai cobrir. E aí, puxando esse gancho de funcionalidades, existem 3 pilares assim que eu vejo que são os mais importantes na escolha de uma ferramenta de gestão de dispositivos móveis. Primeiro, a cobertura funcional. Então é muito importante mapear tudo o que você vai precisar, e aí sim entra o pessoal de operação, né? Nesse mapeamento das funcionalidades que são importantes para a operação e também são importantes para a TI, para que essa ferramenta atenda bem os 2 mundos, né? Que é quem vai estar ali no dia a dia e quem vai estar fazendo a gestão. Então, cobertura funcional. Segundo ponto, facilidade de uso, porque você não adianta ter uma ferramenta que faz tudo o que você imaginar e seja uma ferramenta muito complexa, que as pessoas não consigam utilizar essa ferramenta e extrair tudo que ela traz de melhor para a sua operação. E o terceiro ponto, sem dúvida nenhuma, é suporte técnico, né? Então, a gente sabe que existe uma curva de aprendizado para a utilização dessas ferramentas. Normalmente, nos primeiros meses, essas pessoas que vão utilizar ainda estão aprendendo, elas vão precisar de um suporte técnico, e você ter um suporte ágil em múltiplos canais é algo bastante importante, né? E não somente no início da implantação, porque muitas vezes eu diria que as empresas elas utilizam aí, em 90% dos casos, 20% das finalidades, né? O Pareto aí, 80-20. Então existem aquele grupo de funcionalidades que todas utilizam muito bem, mas às vezes surge uma necessidade que a ferramenta tem, mas não é algo que a pessoa está familiarizada em configurar, em utilizar, em entender como aquilo funciona. Então você ter um suporte ágil que atende essa pessoa de uma maneira rápida e eficiente facilita muito na gestão do dia a dia e garante que o projeto tenha sucesso, né? Porque o sucesso passa também pela utilização e por saber utilizar e configurar essa ferramenta. Então esses 3 pontos são muito essenciais. Cobertura funcional, suporte técnico e facilidade de uso. É algo que todos têm que estar atentos aí na escolha da ferramenta de MDM. Show de bola, Vinícius. A gente está caminhando aí pro nosso final do bate-papo, mas eu ainda tenho algumas perguntas que eu acho que são bem importantes, mas diria que essa é a que certamente o cliente que está nos ouvindo quer saber. É uma ferramenta para todos os bolsos? E como é o modelo de negócio? Eu pago a licença mensalmente? Como que é? Conta um pouquinho esse modelo de negócio. Eu tenho que pagar, eu já ouvi muitos clientes às vezes reclamar que ele não tem certeza se ele vai ficar com a operação usando MDM por um período mais longo, e muitas das vezes ele não quer comprar ou pagar uma licença de 3 anos. Conta um pouquinho aí como que vocês conduzem a comercialização da licença de vocês. Legal. Bom, como é que funciona no nosso caso, né? A nossa ferramenta ela tem 3 versões, a versão Fit, a Pro e a Advanced. Então, para cada tipo de utilização e necessidade do cliente, ele vai ter aí uma versão que atende aquela necessidade, e isso entra bastante no ponto que você falou, né? Para o bolso de todo mundo. A ferramenta de MDM é uma ferramenta muito democrática, né? No nosso caso. Por quê? Porque o cliente ele vai pagar por licença para aquela quantidade de dispositivos que ele tem. Então, um cliente que tem 5 equipamentos na operação dele, às vezes vai achar, eu não tenho muitos dispositivos, vai ser uma ferramenta cara, não faz sentido para mim. Pelo contrário, você vai pagar um valor por aqueles 5 dispositivos, que é um valor baixo, e o cliente que tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, vai pagar o valor pelos 10 mil, 20 mil e 30 mil dispositivos que ele tem. Então cabe no bolso de todo mundo. Além disso, de você pagar pela utilização dos equipamentos que você tem, e não por algo que talvez você não utilizaria, cada versão também tem um valor diferenciado, né? Então um cliente que está começando aí no mundo da gestão, ele não vai precisar de uma Ferrari, né? Às vezes ele
com uma quantidade de funcionalidades um pouco mais restrita, já atende a operação dele. Então ele pode contratar ali uma versão Fit, que é uma versão mais básica para ele começar. A partir do momento que ele vê que ele está evoluindo na gestão, ele pode fazer o upgrade para uma versão Pro, sem precisar reconfigurar os equipamentos dele. É muito simples, né? Como tocar o parceiro lá e pedir o upgrade, e aí ele vai evoluindo aí nessa jornada de mobilidade dele, de configuração dos dispositivos, à medida que a maturidade do TI dele também vai crescendo. E esse outro ponto que você citou também, de ter que, muitas vezes, algumas ferramentas, o cara ele precisa comprar isso anualmente ou para 3 anos, e aí é um projeto que muitas vezes, sei lá, depois de 6 meses o projeto não existe mais, mas ele já está com aquela licença, e ele tem esse receio de ter essa compra e um aporte muito grande de um valor, né, imobilizar esse valor de uma única vez. A gente consegue ter os diferentes mundos, né? Existem muitos clientes que gostam de fazer a compra anual e sem problema nenhum a gente consegue fazer esse fornecimento também anual, bianual ou trianual. Mas o cliente que prefere pagar no mensal, ele também tem essa possibilidade, né? Então ele vai fazer a compra dessa licença, eu tenho 5 equipamentos, vou comprar lá 5 licenças mensais, e todo mês ele vai receber aí essa conta como se fosse uma conta de telefone, por exemplo, né? Do mesmo jeito que ele recebe a conta de telefonia, ele vai receber a conta aí da mensalidade do MDM dele, que sem dúvida nenhuma vai caber no bolso, né? Nossa, que legal. Agora, Vinícius, aqui meio que me caiu uma pergunta, ouvindo você explicar o posicionamento claríssimo das versões, né, de licenças que vocês possuem no portfólio, mas pode acontecer de um cliente de alguma maneira te apresentar um cenário que ele entenda que a licença de entrada atende os requisitos, mas ele gostaria de uma funcionalidade específica de uma outra categoria de licença, mas não queria pagar por todos os recursos dessa outra categoria. Claro que considerando que isso é uma exceção, ou eventualmente ele pede uma funcionalidade adicional, como que vocês lidam com isso? Vocês trabalham essa possibilidade, desde que, óbvio, faça sentido como um todo? Sem dúvida nenhuma. Eu diria, isso é algo que eu sempre gosto de deixar claro em todas as reuniões que a gente tem com os clientes, que 90% das minhas funcionalidades vieram de demanda de cliente. E ninguém melhor que o cliente para saber o que a ferramenta que ele está utilizando precisa ter, né? Porque ele está ali no dia a dia, utilizando a ferramenta, ele que tem as dores da operação dele. Então, para a gente, o nosso P&D é o nosso cliente, né? Eles trazem essas demandas para a gente avalia isso. E assim, sendo muito sincero, eu acho que até hoje nós não tivemos nenhum caso aí de cliente que trouxe uma funcionalidade que seria absurda, que não caberia na nossa ferramenta. São sempre coisas muito pertinentes. E todas essas funcionalidades que esses clientes nos trazem entram no nosso roadmap, e a gente vai desenvolvendo isso e disponibilizando para esses clientes, né? Então todas essas funcionalidades, elas geram, como eu disse, entram no nosso roadmap, geram um ticket lá no suporte. Quando essa nova funcionalidade está disponível, a gente avisa esse cliente para que ele nos ajude também a testar essa funcionalidade, que esse é um ponto bastante importante, né? A gente sempre gosta de testar bastante a ferramenta antes de que uma nova versão vá para a produção. Então, assim, de 90% das nossas funcionalidades vieram de demandas de cliente, e a gente pretende continuar dessa forma, né? Todas as funcionalidades e sugestões são bem-vindas. Legal. Posso dizer, por exemplo, que você bem no início do podcast mencionou a funcionalidade de emulação de terminal. Surgiu disso? Sem dúvida. Esse é um exemplo muito bom, porque essa é uma das funcionalidades que veio disso. A gente tinha um cliente que tinha essa necessidade, ele usava outra ferramenta que não estava atendendo ele, e a gente viu aí uma oportunidade de atender ainda mais os nossos clientes que têm essa dor, né? Existem muitos clientes que utilizam emuladores de terminal na operação, com WMS ou outras ferramentas, e ter isso integrado à ferramenta de MDM, podendo ser configurado diretamente do portal, é uma facilidade muito grande, né? E a gente viu aí que isso seria um grande benefício para os nossos clientes. Então essa é um exemplo de funcionalidade que veio de demanda de cliente. Acesso remoto, que é algo que também os clientes sempre pediam anteriormente, quando a gente não tinha essa funcionalidade, foi agregado por conta de sugestões de clientes. Então, desde coisas muito simples até coisas mais complexas,
todas as sugestões são muito bem-vindas e a gente sempre tenta trazer isso com a maior agilidade possível para esses nossos clientes. Né? Esse é um ponto bastante importante, desculpa te interromper, é que isso acaba virando benefício para todo mundo. Né? Então, um cliente me traz essa necessidade, mas essa necessidade, essa nova funcionalidade vai estar disponível para todos os meus clientes. Então, todos se beneficiam dessa nova funcionalidade. Né? Então, a gente vê isso como um ganho muito grande. Que legal. Bom, e para fechar, Vinícius, conta um pouquinho pra gente a decisão da Urmobo em escolher a Prime Interway como seu parceiro na distribuição da plataforma. Assim, pra gente é uma honra muito grande de ter a Prime como um parceiro nosso, né? Eu disse ali no começo do podcast, ter a nossa marca junto da marca da Prime, que é uma marca consolidada no mercado. A gente vê aí que a gente tem a gente compartilha da mesma visão aí de excelência em entrega de projeto, visão de futuro e essa consolidação aí, esse nome consolidado no mercado é algo muito importante, né? Então a Prime tem uma reputação muito boa que diversos clientes e revendas sempre trouxeram pra gente e essa decisão foi uma decisão muito fácil, na verdade, né? Porque nos dá um ganho, uma capilaridade muito grande de mercado. A Prime é uma empresa grande que tem muitas revendas e atinge um público muito grande, né? E tem todos esses outros benefícios que eu citei anteriormente aí, como nome consolidado e reputação, né? Que pra gente é muito importante. Eu acho que a nossa reputação é algo que é muito importante e que a gente tem que manter sempre, né? Ser fair e atender o cliente da melhor maneira possível. Legal, Vinícius. Bom, quero te agradecer pelo bate-papo. O tempo voou, uma conversa muito agradável. Eu acho que você que está nos ouvindo pôde perceber o quanto que esse pessoal entende do negócio. A gente também está muito satisfeito de ter a Urmobo no nosso portfólio, Prime Interway com foco em soluções para o mercado corporativo. E se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, acompanha a nossa agenda aí dos podcasts no decorrer da FutureCon. Muito obrigado aí pela tua atenção.